Esse vídeo aqui é de extrema importância e será postado aqui especificamente no canal Firmeza da Verdade, que é o meu canal bíblico, onde eu falo sobre Bíblia, Escritura, espiritualidade, etc. Coisas voltadas ao Criador, salvação, regeneração, arrependimento, fé, doutrinas salvíficas e coisas nesse sentido, ok? Também tem outros canais aí, mas não diz respeito agora a esse momento. Bom, nós estamos vendo aqui a caminhada, né, do Nicolas Ferreira. Ele está aí ajuntando multidões, né, nessa caminhada aí. E nós vamos aqui então ver isso, reagir a isso, comentar sobre isso e uma análise e perspectiva bíblica sobre isso também iremos explanar. Vamos lá. Acorda! Brasil! Acorda! Brasil! Acorda! Brasil! Anistia! Já! Anistia! Já! Anistia! Já! Liberdade! Já! Justiça! Já! Liberdade! Já! Justiça! Já! Liberdade, justiça, né? Ele também falou ali anistia e tal. Temos outro vídeo aqui. Mais pessoas vão se locomovendo junto com ele, dizendo: sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor. Vamos lá, tem mais. Veja, meu, até helicópteros, né, estão se movendo junto, né? E não é por um acaso, literalmente estão se movendo junto, tá? Com o Nicolas Ferreira. Helicópteros aí da polícia, para vocês terem ideia, né? Pessoas gritando: é o agro, é o agro. O agro não é fascista! Cadê o agro aqui, gente? O agro! Viva o agro brasileiro! Então realmente uma multidão aí caminhando junto com ele. Mais vídeo aqui. E aqui, de tanto que ele caminhou, ele já não está aguentando mais aqui nesse momento e estava com uma expressão de dor, né? De tanto caminhar. Tava mancando e logicamente porque os pés já começam ali a machucar. Enfim, de tanto caminhar, vai raspando, né, no tênis, né? E aí vai literalmente machucando e não tem como esconder a dor, né, cara? O rosto dele com uma dor. Aí, ó, tem outro vídeo aqui. Tem um fundo musical aqui que eu vou ter que tirar, tá? Porque senão o YouTube não aceita. Aí já tem outros apoiando ele ali para ele continuar caminhando. Na camisa dele escrito Acorda Brasil. E fazendo uma caminhada aí com uma multidão de pessoas, né? Após percorrer mais de 100 quilômetros aí já, caminhando. 100 quilômetros caminhando é bastante, cara. Vários dias aí já, né? Aí tem outro vídeo aqui. Essa caminhada é mais efetiva? Eu acho. Eu comecei com um e olha quantas pessoas. Eu acho que é um ato simbólico. Só deixa eu dar um pause aqui. Nesse momento aqui, 230 quilômetros percorridos a pé. De sacrifício, né? No sentido físico, para poder convocar as pessoas, mobilizar durante 7 dias.
mais do que uma manifestação, é um ato simbólico pela retomada do nosso país, para que a gente acorde. Então, eu acho que está dando certo. E como o senhor responde às críticas de que essa manifestação pode estar atrapalhando a conversa que a Michelle e o Tarcísio tiveram com o... Bom, aqui eles vão falar alguma coisa mais sobre política que não vem ao caso. Mas você viu ali que o método, eu quero que você grave muito bem aqui, assista até o final desse vídeo, porque ainda vou fazer muitas análises sobre isso. Veja que o método que ele está usando aqui é fazer simplesmente uma movimentação, uma manifestação em prol da retomada do país. Gravou bem isso? Tá, vamos para o próximo vídeo aqui. Acorda! Brasil! Acorda! Brasil! Acorda! Brasil! Tá. Aí foi o encerramento do 4º dia de caminhada. Eles estão clamando liberdade, justiça, etc e tal. Ok. Vamos ver aqui outro vídeo. Galera, só pra vocês terem ideia, tá? Como é que tá o pé da galera aqui, ó. Graças a Deus, meu pé não deu bolha até agora. A gente tá botando o pé aqui agora numa caixa d'água, né? Com o pé gelado que poder dar uma melhorada. Mas assim, é só pra vocês terem ideia. Só pra vocês terem ideia o nível da coisa. E mais uma vez o desafio tá lançado. Pra quem acha que a gente tá pegando carro, não tá andando tudo a pé. Tá, já deu pra ver que estão realmente andando a pé. Aí você vê que as consequências e resultados dessa caminhada já estão sendo percebidas fisicamente no corpo, literalmente, das pessoas que estão ali fazendo essa caminhada. Tá? Depois nós vamos analisar mais coisas aqui. Os pés do Nicolas Ferreira também ficaram machucados, né? Temos imagens aqui, mas eu não vou mostrar. Nesse momento, o Nicolas Ferreira alcançou 20 milhões de seguidores só no Instagram. Tá? Ele é o deputado que se torna o segundo político brasileiro a atingir esse número na rede social, ficando atrás apenas de Jair Bolsonaro. Tá? Hoje, a pessoa politicamente exposta, vamos dizer assim, com mais seguidores do Brasil inteiro é o Nicolas Ferreira. Tá? Somente atrás do Jair Bolsonaro em números de seguidores. Temos um outro vídeo aqui. Acorda, Brasil, acorda! Ó, a camiseta dele do cara ali atrás é Justiça e Liberdade, né? Fala pessoal, nesses 151 quilômetros eu quero lembrar da história da Iraci, 71 anos, condenada a 14 anos de prisão, não por tráfico. Tá. Aqui o pai e a mãe dele se encontram ali com ele e tal. Temos um outro vídeo aqui. O Brasil para orar. Aqueles que não podem vir. Pessoal... Tá, aqui tem um vídeo específico que eu quero reproduzir ele no final, tá? Mas antes, vamos a outro vídeo, peraí. Veja, a multidão vai às ruas para receber Nicolas Ferreira e reforça o apoio ao movimento Acorda Brasil. Para que vocês... Então veja, literais multidões vão às ruas para se juntar a esse movimento. Tá? E o que eles gritam? Sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor. Justiça e liberdade. Temos mais aqui. O Brasil acordou, o Brasil acordou, o Brasil acordou. Tá? E fica só nisso, né? Bom, agora, antes de eu reproduzir o vídeo que nós vamos reproduzir aqui... O Brasil para orar.
Esse aqui vai ser o último vídeo, eu vou deixar para reproduzir no final, porque ele é o mais essencial aqui. Mas, veja, eu quero que você agora preste muita atenção. Agora que nós vamos começar recém o vídeo de fato. Até então eu só estava reproduzindo aqui informações, vídeos, notícias e tal. Agora eu quero que você veja na Bíblia. Porque se você está clamando por justiça, liberdade, se você está reivindicando algum tipo de direito ou melhora para o Brasil, ou até mesmo a retomada do Brasil para melhor, qual é o método bíblico? O que o Criador faz com uma nação, por exemplo, que é idólatra e não se arrepende dos seus pecados? Ele abençoa? Ou ele mantém na maldição? É isso que nós vamos ver agora. Olha só, a gente encontra aqui, por exemplo, em Jeremias, capítulo 11, profeta Jeremias, está na Antigo Testamento. Aqui o Criador mandou o seu povo fazer algumas coisas, né? Porque foi liberto do Egito e tal. E aí vem no verso 6 e diz assim, ó, tornou-me o Senhor, Yahweh, ou seja, o Eterno, a dizer, né? Apregou a todas essas palavras na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. Ou seja, o povo de Israel, o povo salvo, o povo escolhido daquela época. Dizendo, ouvi as palavras desta aliança e cumpri-as. Era uma ordem, tá? Ou seja, ouçam essas palavras e cumpram. Verso 7. Aqui é o Criador falando, tá, pessoal? Porque deveras adverti a vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito. Foi o Criador que tirou o próprio povo da terra do Egito, da escravidão. Até o dia de hoje, testemunhando desde cedo, cada dia, dizendo, dai ouvidos à minha voz. Mas não atenderam. Repetindo, não atenderam, o povo não atendeu à voz do Criador. Nem inclinaram o seu ouvido, antes andaram, prosseguiram, tiveram um estilo de vida, cada um segundo a dureza do seu coração maligno. Pelo que fiz cair sobre eles todas as ameaças desta aliança, a qual lhes ordenei, veja, uma ordem, se você se diz crente, cristão, regenerado, salvo, crente no Messias, etc. e tal, existem ordens na palavra para você obedecer, não é do jeito que você quer, a qual lhes ordenei, que cumprissem. O que o povo fez? Não cumpriram. Calma. Verso 9. Disse-me ainda o Senhor, uma conspiração se achou entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém. Traduzindo para hoje, a igreja. Você que se diz salvo, cristão, crê em Jesus Cristo, tudo mais. Traduzindo para os dias de hoje é isso. Apesar do contexto ser outro, da época, da história ser outra, historicidade, etc. e tal, hoje, meu irmão, você entende, eu estou fazendo aqui textos correlatos, daqui a pouco a gente vai abrir no Novo Testamento, Nova Aliança, para você entender do que se trata. Porque se trata da exata mesma coisa. O povo que não obedece, o Criador, ele está fadado a colher maldições. Verso 10. Tornaram as maldades de seus primeiros pais. Opa, quando tem as aqui com crase, é para as. Então o povo tornou a fazer as maldades que os seus primeiros pais, ou seja, que os seus antecedentes fizeram, antepassados fizeram. Que recusaram ouvir as minhas palavras. Hoje a igreja recusa-se a ouvir as palavras, ou pelo menos aquele que se diz igreja, que se diz salvo, recusa-se a ouvir as palavras do Criador. E se você nem ouve, você muito menos aplica. Como é que você vai aplicar na sua vida o que você nem ouve? Andaram eles após outros deuses para os servir. O que hoje a dita Igreja Evangélica Nacional, ou até mesmo mundial, o que essas pessoas seguem e adoram de fato? É de fato o Criador dos céus e da terra? Ou é suas próprias vontades egoístas? Seus próprios pecados? O dinheiro? Pessoas? Bens?
Tem gente, por exemplo, que cultua a si mesmo. O seu Deus é o seu próprio corpo. Se o teu Deus é o teu próprio corpo, você não crê no Criador dos céus e da terra. Você só diz que crê. A casa de Israel e a casa de Judá violaram a minha aliança, que eu fizera com seus pais. Meu irmão, você pode hoje traduzir quase que totalmente para aqui, ó, casa de Israel e casa de Judá hoje. Você tem que entender que hoje é a nova aliança. Essas pessoas, os eleitos da casa de Israel e da casa de Judá, muitos acabaram violando. Você traduz hoje para esses que se dizem salvos hoje, mas não são. E é a maioria do povo evangélico hoje no Brasil. Violaram, desobedeceram. Olha isso aqui agora, verso 11. Portanto, assim diz o Senhor, não é eu não. Não é nem o profeta Jeremias não. É o próprio Criador. Eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar. Clamarão a mim, porém não os ouvirei. Meu irmão, o Criador está dizendo que quando o povo não obedece à palavra, às ordens, às prescrições escriturísticas, os mandamentos. Meu irmão, quando você se recusa a ter uma vida, bem-vindo ao Evangelho. Segundo o Criador, segundo a palavra, está aqui. Ele traz mal, sim. Eis que trarei mal sobre eles. E não vão poder escapar. Vocês podem até orar, clamar a mim, porém não os ouvirei. Você está entendendo? Calma que tem mais. Então a cidade de Judá e os habitantes de Jerusalém irão aos deuses, a quem eles queimaram incenso, e a eles clamarão. Porém estes, de nenhuma sorte, de nenhum modo, os livrarão do tempo do seu mal. Porque é um juízo divino. Entenda. Porque, ó Judá, segundo o número das tuas cidades, são os teus deuses. Quantas cidades tinham em Judá na época? Era o número dos falsos deuses que eles adoravam. Quantas cidades tem hoje no Brasil? A maioria com o nome de deuses, de santos e tudo mais. Idolatria. Segundo o número das ruas de Jerusalém, levantaste altares para vergonhosa coisa, isto é, para queimares incenso a Baal. Baal, um falso deus daquela época. Até hoje cultuam a Baal e você nem sabe. Agora, você sabe o que o Criador fala para Jeremias? Tu, pois, não ores por este povo, Jeremias, nem levantes por eles clamor nem oração. Nem oração. Porque não os ouvirei quando eles clamarem a mim por causa do seu mal. Você está entendendo que o Criador jamais vai abençoar e muito menos ouvir oração de um povo idólatra, clamor de um povo idólatra, enquanto o povo não abandonar a jossa da idolatria, esta nação inteira vai continuar amaldiçoada, sendo mal governada. É um mal permitido pelo próprio Criador, para mostrar aonde o povo está errando. Enquanto o povo não percebe isso, nada vai mudar. Por que o Criador manda mal? Para você se arrepender, infeliz. Das tuas idolatrias, mentiras, corrupção. Não estou falando de político, estou falando de você. Estou falando do povo. Isso aqui está falando do povo, não de político. Quer ver mais? Tem muito mais, cara. Jeremias 14, quando jejuarem, não ouvirei. O seu clamor
E quando trouxerem holocaustos e ofertas de manjares, olha os sacrifícios aqui, ó, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada, guerra, fome e peste. O Criador está dizendo que não importa quantos sacrifícios você faça. Você viu antes. É uma caminhada, é um movimento, é um sacrifício. É um sacrifício carnal, é um sacrifício físico que não tem efeito nenhum no campo espiritual. E pronto. Agora, os analfabetos funcionais desse bostil desgraçado, com pensamento binário, porque é a única coisa que é capaz de ter, vai pensar que eu tô contra Nicolas Ferreira. Não, cara. Eu não tô. No Brasil para orar. Eu não tô contra ninguém aqui. Eu só estou analisando os métodos pelos quais estão sendo feitos para supostamente trazer liberdade e justiça para o Brasil. E esse método, desculpa eu dizer, biblicamente não é eficaz. Você vai atravessar o Brasil caminhando, todo mundo vai atravessar o Brasil caminhando, pode ser de joelho, de costa, plantando bananeira, e não vai adiantar bulhufas. Por quê? Porque isto não tem efeito no campo espiritual. Pode fazer holocausto, pode fazer oferta de manjar, pode fazer sacrifício, o que for. O Criador não se agrada de sacrifícios, e sim de misericórdia. Graça, amor, perdão. O povo tem que se arrepender dos seus pecados. Do contrário, meu irmão, você pode fazer o que for. O mal vai continuar na nação. Está aqui o texto, claro. Jeremias 14, verso 12. Quer mais? Ezequiel 8. Um contexto de idolatria também. Vou ler aqui rapidamente coisa que eu já li sobre o Natal, inclusive. Veja. Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a Tamuz. Disse-me, vês isto, filho do homem? Verás ainda abominações maiores do que essas. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, adoravam o sol virados para o oriente. Idolatria, adoravam o sol. Então me disse, vês, filho do homem, acaso é coisa de pouca monta para a casa de Judá o fazerem eles as abominações? Isso é abominação. Idolatria, meu irmão, é abominação. Que fazem aqui? Para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me. Veja o que causa a idolatria. A terra fica cheia de violência. Por que o Brasil é cheio de violência? Idolatria. As pessoas só olham para o problema e não olham para a causa do problema. O Brasil vai continuar a jossa que está. Cheio de violência, cheio de corrupção, cheio de desonestidade, cheio de golpe, cheio de mentira por parte de tudo e todos, enquanto houver idolatria. Veja a consequência, pelo que também eu os tratarei com furor. A ira do Criador já está sobre essa terra e você não faz ideia. Os meus olhos não pouparão, nem terei piedade. É o Criador que está falando isso. Agora vem aqui a questão, será que adianta fazer carreata, passeata, caminhada, movimentos? Ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. É assim que o Criador trata um povo idólatra. É assim. Não há perdão. Não há misericórdia, pelo contrário. Há a ira dele despejada na terra sobre este povo, a fim de fazer as pessoas entenderem que tem coisa errada. E enquanto não entender isso, nada vai mudar. Você quer ver outra coisa aqui? Eu já falei milhões de vezes aqui.
O livro de 2 Crônicas, capítulo 7. E não existe segunda crônica, tá? Porque segunda é carta, segundo é livro. É o segundo livro de crônica. 7, verso 13 e 14. A única solução para o Brasil é isso aqui. Se eu cerrar os céus, o Criador falando aqui, de modo que não haja chuva, ou seja, não haja bênção, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, maldição, ou se enviar a peste entre o meu povo, mais maldição. E é o que está acontecendo hoje nesse Brasil. Tem uma condição aqui no verso 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiro, se humilhar. Segundo, orar. Terceiro, me buscar. E quarto, se converter dos seus maus caminhos. Está aqui. O principal. Se converter dos seus maus caminhos. Arrependimento, meu irmão. Só então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e, você quer justiça, liberdade? Sararei a sua terra. Enquanto não houver esses 4 elementos, humilhação diante do Criador, ou seja, reconhecer que você não é nada, extirpar todo o seu orgulho e soberba. Segundo, orar, e orar de fato, como se deve ser da forma correta. Não é orar pedindo para ele fazer algo, não. É orar, meu irmão, você confessando os seus pecados. É esse tipo de oração que está se referindo aqui. O Criador não é nenhum Papai Noel para você ser um pedinte desgraçado que vive pedindo coisas egoístas para ele. O infeliz. É orar aqui reconhecendo todos os seus pecados, desejando que você mude. Isso é orar nesse contexto. Terceiro, me buscar. É buscar a Ele. Conforme diz o próprio Jeremias, o Criador em Jeremias, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Não é 50%. Não é 50% numa denominação, no Deus, e 50% no mundo. É 100%, amigo. Me buscar. Não é buscar outros deuses junto, não. Só Ele, veja, me buscar. Ele não falou buscar a mim e outros deuses, pelo contrário, é Ele só. Porque Ele é o único, a única divindade viva, o único Elohim vivo. Os outros são falsos mortos. Mas não, a pessoa quer ter, eu creio em Jesus, creio em Nossa Senhora, creio em São Tomé, creio em São Benedito, não sei o quê. Que mais? Você acha que esse Brasil vai ser abençoado desse jeito? Enquanto as pessoas adoraram um pedaço de gesso, esquece. Esquece. Quarto, esse converter dos seus maus caminhos, enquanto você nem entender que os teus caminhos são maus, lascou. Esqueça. Qualquer tipo de melhora. Pode caminhar aqui por resto da vida. Não vai adiantar nada. Arrependimento, amigo. As pessoas nem sabem o que é isso. Arrependimento vem do grego metanoia, mudança de pensamento, mudança de caráter, mudança de atitudes, mudança de ações. É você literalmente se arrepender. Nós não estamos vendo arrependimento no Brasil. Logo, essa nação nunca vai ser sarada e o Criador nunca vai perdoar os pecados. E enquanto não houver isso, nada vai acontecer. Você pode clamar por justiça aqui, ó. Liberdade. Acorda! Brasil! Acorda! Brasil! Acorda! Brasil! Anistia! Já! Anistia! Já! Anistia! Já! Liberdade! Já! Justiça! Já! Liberdade, justiça, tudo bem, são palavras legais, né? O problema é que justiça e liberdade só acontecem quando o povo é arrependido, humilde
confessa seus pecados e busca apenas o Criador dos céus e da terra. Os 4 elementos que estão no texto. Enquanto isto não acontecer, esqueça. As pessoas podem atravessar o Brasil e o mundo plantando bananeira e não vai adiantar bolhufas. Por quê? O método está errado. O método não é o correto. O método bíblico é arrependimento. Agora, deixa eu perguntar uma coisa aqui. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Tudo bem. Aqui, ó. Fora Lula e tal. Tá aí. Você tá vendo esse povo se arrepender de pecado? Não. Você tá vendo apenas uma multidão gritando sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor. Orgulho, amigo, é uma coisa que você deveria extirpar da sua vida. Nós não somos nada. E pera um pouquinho, orgulho de ser brasileiro. Eu acho que tem um erro nessa frase, né? É pra você ver a cegueira do povo, cara. Você acha que isso aqui é salvo? Deixa eu dizer a realidade aqui, cara, que ninguém fala pra você. A realidade é que... Deixa eu só abrir um vídeo aqui. Acorda! Brasil! Acorda! Deixa eu botar outro vídeo. Vai ter que ser esse vídeo aqui mesmo, tá? Seguinte, ó. Vou tirar o som aqui. Você... Deixa eu dizer aqui a real, cara. A real é que esse povo só não gosta que mintam para ele, que deem golpe nele, que haja corrupção contra ele. Mas é o mesmo povo que na primeira oportunidade, se ele vê uma nota de 100 no chão caindo do seu bolso, ele vai lá e pega para ele. Eu não vou dizer que todos que estão aqui vão fazer isso. Não. Mas eu falo de um contexto geral e específico ao mesmo tempo. Nem todos, mas muitos desses. Porque infelizmente isso aqui é o brasileiro, cara. Eu tô mentindo. Me fala se eu tô mentindo aqui. Me fala se eu tô mentindo. Faça esse teste com você. Você que quer me julgar aqui, faça o teste com você. Finja que vai cair uma nota de 100 do seu bolso na rua. O cara que está atrás vai pegar na horinha. Simples assim, cara. Enquanto não houver honestidade nesse povo, enquanto esse povo não se arrepender de fato, tá? Enquanto não se converterem, não se humilharem diante do Criador com temor, não obedecerem mandamentos, não praticarem o que o Messias falou, nada vai mudar. Vai lá, pega a chuva, vai lá, ó, caminhe à toa. À toa. A realidade é essa, desculpa, cara. Desculpa eu destruir o castelo de carta de vocês. O castelo de carta. As pessoas têm que orar de fato. Reconhecendo todos os erros e pecados, cara. Confessá-los. Do contrário, amiguinho, tudo o que você vai fazer é inútil. O problema é que esse Brasil, esse bostil, as pessoas acham que o evangelho é só acreditar que existe um Papai Noel no céu, cara, para realizar suas vontades e desejos egoístas e carnais. Um Papai Noel que você vai numa denominação e dá 100 e espera 1000 de volta. Dá 1000 e espera 10.000, isso não existe, cara, vai trabalhar. É através do seu trabalho, do seu suor, do seu empenho, da sua inteligência e conhecimento aplicado que você vai desenvolver o seu trabalho e vai adquirir renda. Mas não, as pessoas querem o modo mais fácil. Querem caminhar na rua, justiça, liberdade. Sério? Você vai conseguir isso como num passe de mágica, infeliz? Isso não é bíblico. Ponto.
escroto! Você quer falar de Bíblia pra mim, cara? Qual é o método bíblico que você adquire bênção na Bíblia? Os idiotas, os falsos mestres, falsos profetas, vai dizer que você tem que ir uma denominação, aplicar a Malaquias 3:10 e outros textos para dar dinheiro lá pros caras. Não, não é esse método. Dá 100 que o credor te devolve 1.000. Não existe isso. Tá? Você vai à falência, à pobreza, enquanto o teu líder espiritual, entre aspas, o teu guru gospel, enriquece. Primeiro amigo, tá aqui, ó. Escancarado na Bíblia, escrito há milênios isso aqui. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, assim eu perdoarei, eu virei, sararei sua terra. A terra, amigo, é sarada. Olha aqui, ó. A terra é sarada. A corrupção é afastada. O desgoverno é afastado quando ocorrem essas 4 coisas. Enquanto você for orgulhoso, soberbo, querer se achar mais que os outros, achar que você tá certo, que você tá acima da Bíblia, não. Rômulo tá falando mal de Nicolas Ferreira. Meu, enquanto você achar isso, você já tá, ó. Eu não tô falando mal dele, cara. Eu estou falando do método. Por mim que ele tenha mais seguidores, vai. Entendeu? Inclusive, pelo número de seguidores que ele tem, se bobear, se ele entrar numa votação, é capaz das pessoas votarem nele como presidente. Porque o que manda, meu irmão, é número de rede social, cara. Acredite se quiser. As pessoas estão na rede social, elas vão votar nele, cara. Como presidente. Tudo bem. Inclusive, acho que até, sei lá, cara, seria aí uma... Sei lá, cara. Será? A política é uma coisa muito assim, cara, no Brasil... Enfim, as pessoas fazem o que quiser. Eu estou dizendo que enquanto você for um soberbo e não se humilhar, enquanto você não confessar pecado, enquanto você não orar de fato, aqui é o segundo ponto, enquanto você não buscar totalmente o Criador e só Ele... Morrer para você mesmo, cara. Tá no sentido carnal. E quarto, se arrepender dos teus pecados, dos teus maus caminhos. O que é se converter dos teus maus caminhos? Meu, conversão. Quando você vai para uma autoescola, agora acho que tá liberado, não tem mais aula, né? Mas antes tinha aula. Conversão para a esquerda, conversão para a direita. Você tinha que virar o carro, o volante. É isso aqui, cara. Converter dos seus maus caminhos. Primeiro, você tem que entender que o estilo de vida pecaminoso, mentiroso, desonesto, idólatra, blasfemo, corrupto, mau, imoral, teologicamente liberal, é mau caminho. Tem que ser mudado. Tem que converter disso. Enquanto você não reconhecer que você praticou coisas na sua vida que são reprováveis, dignas de condenação, o Brasil jamais vai melhorar. A terra jamais vai ser sarada. Então, o que eu quero dizer aqui, esse vídeo aqui já está longo pra dedéu. Vamos botar aqui o final então logo, antes que senão vai demorar muito. Vamos lá. Veja. Somente nesse vídeo ele vai falar sobre oração. Veja só. O Brasil para orar. Aqueles que não podem vir. Pessoal, aqueles que não podem estar aqui presentemente, a gente quer chamar você para uma campanha de oração até o domingo. É isso, Nicolas? Uma coisa, tem que ser muito inocente para não achar que as coisas que acontecem no Brasil não são espirituais. Se eu te contar para vocês, né? Correto. 100%. Aqui sim ele está 100% correto. Quando ele fala que os problemas do Brasil são espirituais, aqui sim está 100% correto. Pronto, agora você que já saiu do vídeo e me julgou errado, ó. Tá vendo, cara? É por isso que eu digo, mano. Sei lá, cara, de 10 mil pessoas que clicaram nesse vídeo aqui, se é que clicou 10 mil, deve agora ter meia dúzia de gato pingado aqui vendo o final desse vídeo. É pra você ver que o Brasil não tem jeito, cara.
O brasileiro não é capaz de ver um vídeo de 40 minutos de duração. Não é capaz. Não é capaz. Ele tira conclusões precipitadas em menos de 1 minuto. E já sai do vídeo. Como que um povo desse é capaz de mudar alguma coisa, entender alguma coisa? É impossível. É impossível. Por isso esse povo está fadado a receber a maldição do Criador, cara. Conforme nós lemos aqui. É o próprio Criador que permite esse mal, porque esse povo não se arrepende. Enquanto o povo não se arrepender, o mal vai continuar. Simples assim, cara. Simples de se entender. Vamos continuar aqui então. O que todo presidente do Brasil, ou quase todos, né, já fizeram em âmbito espiritual, vocês não têm ideia. Eu já tive numa Câmara de Vereadores, já tive numa Câmara dos Deputados. Dá uma passadinha lá e vê como é que é o clima. É extremamente pesado, então eu não tenho dúvidas que... O que ele fala aqui também é 100% correto. O clima lá dentro, a energia espiritual lá dentro dessas politicagens é extremamente pesada. Por quê? Porque tá cheio de demônio, cara. Tá cheio de pessoas mau caráter também. Uma coisa puxa a outra. Tá? Pode ter certeza que o Criador não tá lá. Não tá. Então é totalmente espiritual. E é mais um motivo que deve-se entender que o método correto para se vencer isso tem que ser bíblico, 100% bíblico. E não métodos carnais. Nós não estamos aqui, mais uma vez, eu sou cristão antes de ser político. E eu tenho prezado extremamente para poder ter o respeito com aquilo que é reino, com aquilo que obviamente é política. Mas posso falar uma coisa? Se a gente quiser chegar e falar, vamos deixar a política só para eles, a gente está entregando isso de mão beijada pro diabo. E cara, não existe espaço vazio. Ou você ocupa o espaço ou vai ser ocupado por outra pessoa. Obviamente a gente entende perfeitamente o que o Nicolas quer dizer e ele está 100% correto, tá? Nisso aí. Eu prefiro uma pessoa na frente do nosso país, alguém liderando, pessoas boas nos locais de poder, que tem Cristo no coração, do que os que estão lá agora. Concordo plenamente. E aqui temos um problema. Cadê essas pessoas para fazer a diferença? É para você ver o nível que tá o país, cara. Isso é um grave problema, meu, porque isso resulta em ruína total. Por que a gente não tem a maioria do nosso STF cristãos de verdade? Pelo contrário, a gente tem que lutar para não aprovar aborto, a gente tem que lutar para eles não aprovarem a liberação da maconha, a gente tem que lutar pelas coisas que são causas cristãs, princípios cristãos. Então, enfim, assim como antigamente várias pessoas se levantaram e, obviamente, entraram dentro da política para poder fazer a diferença, nós estamos aqui porque o Senhor nos colocou aqui. Um abraço. E dia 25 nós estamos em Brasília, na Praça do Cruzeiro. Fiz questão de ser naquele local, porque tem uma cruz ali. 100% correto com o pensamento dele. O problema é essas pessoas. Inclusive essas que estão aqui atrás dele caminhando. E toda a multidão e todas as outras que a gente já viu aqui. Vão se arrepender? Vão se humilhar, orar, buscar o Criador de fato, abandonar seus falsos deuses? Porque buscar o Criador de fato significa abandonar os falsos deuses também. Ou vai continuar com os mesmos falsos, os mesmos pecados, as mesmas iniquidades? E aí, cara? Esse é o problema. Então, tudo bem, cara, vai lá caminhar, vai fazer. O problema tem que dar toda a solução e a solução verdadeira. Será? Eu ainda não vi. Se ele fez isso, eu não sei. Mas será que foi pregado arrependimento aqui de pecados? Porque se não tiver isso, é totalmente inútil. Foi pregado para essa nação se arrepender das suas idolatrias? De ser mentirosa? De ser desonesta? De ser corrupta? O povo, eu estou falando. O mal político, ele só existe porque o povo é uma desgraça. O Criador, já falei aqui um monte de vezes, o Criador não vai punir um povo inocente.
Se o povo adora somente o Pai, por que ele vai punir o povo por idolatria? Ele seria injusto. E injustiça é uma coisa que o Criador não faz. Porque iria contra o próprio caráter e atributo dele. E ele não tem como ir contra os atributos dele. Compreendeu? Isso é básico da teologia. Então por que a nação está assim? Por causa do povo. Por causa do povo. Maus políticos são apenas o reflexo do povo. E nós vamos finalizar esse ato porque nós temos o primeiro passo, mas quem tem nos carregado é o Senhor. Em Êxodo, Deus deu direcionamento a Moisés para dizer, diga esse povo que marche. Amém. E dessa geração, Deus deu direcionamento a você, pedindo para o povo marchar. Nós vamos lá. marchar. É Brasília. Amém. Sei. Povo que marche, mas olha o contexto lá de Moisés, era outra coisa, cara. Ai, meu pai. Tá, e o final, como é que ele encerra? Justiça! Já! Justiça. Você clama justiça. Todo mundo clama justiça. Você que está vendo esse vídeo clama por justiça. Ok, é válido. O problema, amigo, é que por que diabos o Criador vai fazer justiça por você? Se você não se arrepende, não o busca, não se humilha diante dele, não confessa seu pecado, não se converte aos seus maus caminhos. Amigo, é você que está afastado do Criador. Não é o Criador que está afastado de você, não. Inclusive, eu acho que ele está assim. Porque ele se afasta também de quem não o busca. Nós vemos essa nação bebendo iniquidade como água e clamando por justiça. Ah, você quer que as coisas melhorem para a tua vida? Sério? O que você está fazendo? Você está desagradando o Criador dos céus e da terra, aquele que te criou, todos os dias. Você acha que você vai receber bênção por quê? Você quer o verdadeiro despertar? Tá aqui, ó. Aqui, ó. O Brasil acordou. O Brasil acordou para quê? O Brasil acordou de quê? O Brasil não acordou, amigo. Isso aqui é apenas o povo reclamando que está sendo enganado e roubado. Ponto. Isso aqui não é acordar, isso aqui não é nada. Isso aqui é só indignação porque o povo sabe que tem um desgoverno terrível nesse país. Então, acordar de fato, amiguinho, é você ser regenerado pelo Espírito do Pai. Convertido. Santificado. Você tem o Criador em você. E não só da boca para fora. É no seu estilo de vida. Isso é o verdadeiro acordar, o verdadeiro despertar. É você ser salvo. Não adianta você se dizer salvo, você considerar salvo, amigo. Não adianta. A Bíblia diz, as vossas obras testificam contra vós. Meu irmão, o problema é muito mais embaixo. Tá? Esse povo não acordou. Esse povo, ele só está indignado porque estão mentindo para o povo. Porque estão enganando o povo. E o povo sabe disso. Só. Não há arrependimento. Não há santificação. Não há zelo pela palavra. Quem aqui você vê no YouTube pregando essa doutrina? Quem você vê em denominações pregando essa doutrina? Quem você vê arrependido saindo de um culto, de uma denominação arrependido? Não estamos vendo isso. Portanto, não acordaram bolufas! Você vê um monte de falso profeta, um monte de falso crente, bodes, se dizendo salvos e vivendo cometendo crimes. É isso que você está vendo. Mornos. A igreja descaracterizada.
praticamente quase que sem nenhuma evidência da salvação. É isso que você está vendo. Então é completamente carnal, cara. Os métodos que as pessoas estão fazendo hoje. E aí, meu, e amanhã? Vai fazer o quê? Ah, chega lá em Brasília, sei lá, faz um griteiro, volta pra casa e acabou. No outro dia, os mesmos pecados. O que adianta, cara? Nada. É até pior. Vão inventar novas leis para impedir qualquer tipo de manifestação. Por quê? O método é errado. Querem usar métodos carnais para consertar algo que é espiritual. Que somente no campo espiritual você vai resolver. Meu irmão, arrependa-se dos seus pecados. Busque o Criador, confesse os teus pecados, ó Pai. Mude seu estilo de vida. Urgente, isso é para ontem. Porque a praga já está implantada no Brasil. A maldição, essa nação já está amaldiçoada. Ela só vai piorar. A única coisa que você pode fazer é buscar a sua salvação e a salvação da sua família. O resto, meu irmão, se você puder pregar, pregue. Se você puder evangelizar, evangelize. Se você puder discipular, discipule. Agora, o essencial é a sua salvação e a salvação da sua família. É a sua prioridade. E eu vou dizer, meu irmão, o resto, cara, não vai se arrepender. Você viu aqui os textos que eu abri antes? Jeremias, não ore por este povo. Por quê? Porque continua na idolatria. O Criador não vai ouvir a oração. Orar por um povo idólatra é sacrifício de tolo. Orar pelos eleitos é outra coisa. A Bíblia manda você orar pelos eleitos. O Messias orou, inclusive, só por eles. O Messias não orou por todo mundo. Eu provo a você aqui, agora, de cabeça, João 17, verso 9. Oração sacerdotal. Horas antes do Messias ser crucificado, ele estava orando com os seus, ao Pai, os seus discípulos estavam ali, e ele pega e fala assim, é por eles que eu rogo, é por eles que eu intercedo, é por eles que eu oro. Não oro, não rogo, não intercedo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. A pergunta é, por que nem o Messias orou por todo mundo? Porque, meu irmão do céu, o mundo jaz no maligno, cara. Somente aos eleitos. Enquanto você não entender isso, você vai continuar fazendo sacrifício de tolo, fazendo coisas inúteis, sacrifícios carnais, esforços ineficazes, e nada vai mudar, e nada vai resultar em boas coisas. Tá entendendo? É pelos eleitos. Justiça, liberdade, né? Aqui, ó. Acorda! Anistia! Anistia! Liberdade! Justiça! Liberdade. Eu já fiz vídeo sobre isso no canal uma vez, muito antigamente. Eu faço a mesma pergunta que eu fiz antigamente, há anos atrás. Liberdade para quê? Liberdade pra quê, meu? Porque se você não se arrepender, eu não tô falando aqui do Nicolas Ferreira, eu tô falando do Brasil. Entenda isso, povo! Ô pensamento binário desgraçado! Tô falando do Brasil inteiro, meu. Todo mundo quer liberdade. A pergunta é, liberdade pra quê? Porque se você não se arrepender dos seus pecados, a liberdade que você clama é para você viver ainda mais em pecado. Liberdade. Ok. Agora eu quero a resposta espiritual aqui. É liberdade para quê, cara? Você quer liberdade da corrupção dos políticos. Ah, tá. Você quer liberdade das mentiras, do desgoverno, dos políticos maus. Você quer essa liberdade para os políticos parar de roubar a nação, é isso? Tá, ok, é um pensamento válido. Agora, você se arrependeu? Porque se os políticos parar disso,
O que você vai fazer? Você vai continuar em seus pecados e no final vai ser condenado ao lago de fogo. Então, você quer uma liberdade carnal e não liberdade dos seus pecados. Essa é a diferença. Eu falei, cara, você quer evangelho? Aqui você tem evangelho. Aqui você tem a realidade nua e crua. Liberdade? Louvável. Uma liberdade pra quê? Ah, é só para eles roubarem menos. Tá, mas... E você, cara? Você ainda tá escravo dos teus pecados, né? É? Você ainda adultera? Você ainda tá adorando falsos deuses? Outros deuses? Você ama o dinheiro acima de todas as coisas? Você não ama o Criador, que é o mandamento principal e maior da Bíblia. Amarás o Criador acima de todas as coisas, de todas as tuas forças, todos os teus pensamentos e de toda a tua alma. Você faz isso? É muito lindo, cara. Uma historinha muito bonitinha. Você dizer, eu creio em Deus. Eu acredito. Parabéns, cara. Os demônios também creem e tremem. Crês tu que Deus é um só? Vamos lá. Crês tu que Deus é um só? Tiago 2,19. Fazes bem, até os demônios creem. E eles tremem. E você nem treme nem crê também. Porque crer, amigo, vem do original pistes, grego. Significa depositar toda a confiança em ou em algo. Você deposita toda a confiança no Criador? Você treme? Não, você não treme não, cara. Você está agora mesmo em pecado, hein? É aqui que está o problema, cara. Tá entendendo, meu? Eu já adianto aqui pra você, cara, esse país não vai melhorar. As pessoas não vão se arrepender. Por isso eu digo e repito, preocupe-se com a sua salvação e a salvação da sua família, meu irmão. Método. Enquanto não se aplicar o método correto, nada vai adiantar. Eu poderia falar muito mais coisa aqui, mas esse vídeo ia ficar muito longo. Então eu vou encerrar aqui. Links importantes no primeiro comentário fixado aqui no topo. Meu Telegram, Rômulo Marasquim. Meus outros canais. Você precisa assistir minhas playlists sobre os sinais do fim dos tempos e da volta do Messias, doutrinas salvíficas, salvação, arrependimento, tá tudo aqui. Eu vou deixar aqui o link das playlists no primeiro comentário fixado no topo, porque você precisa. E é urgente isso. Assista, devore os vídeos, aplique na sua vida, anote, escreva. E viva de fato o Evangelho. E não só da boca para fora. O Messias está voltando e a primeira coisa que ele disse foi, em Marcos 1,15, no seu início do ministério. Marcos 1, 14, verso 14 e verso 15. Ele ficou 30 anos calado. Primeira vez que ele começa a falar, quando inicia o ministério dele, está aqui. Depois de João ter sido preso, foi o Messias para a Galileia pregando o Evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Isso aqui é o início. Primeira coisa que o Messias fala, arrependei-vos. Arrependimento. Enquanto isso aqui não acontecer, meu irmão, você simplesmente ainda não foi regenerado, entenda isso.
Isso é grave. Você quer ser salvo? Você acha que é salvo? Se arrependeu? Se não se arrependeu, não é salvo. Enganaram você, amigo. Enganaram você nas denominações. Dizendo que você, por estar abençoado financeiramente ou de alguma forma, ou porque você simplesmente dá o dízimo como se fosse dinheiro, você já está salvo. Enganaram você, cara. E crede no Evangelho. Esse crede aqui é literalmente depositar toda a confiança no Evangelho, meu irmão. Entender que o Evangelho é a verdade. A boa nova. A boa notícia que o Messias veio e morreu pela igreja. Perdoando os pecados. Por isso, arrependimento e fé. Arrependimento e fé. Sem isso. E fé no quê, amigo? Fé numa caminhada? Fé num político? Fé num método carnal? Fé em algo extra-bíblico? Não. A fé tem que ser específica. Criador, Messias, Evangelho, Espírito, Palavra. Meu irmão, enquanto isso não estiver acontecendo com você, preocupe-se com a sua salvação. Deixa o like nesse vídeo, deixe o joinha, isso ajuda muito no engajamento. Ative o sininho, se inscreva. Links importantes, comentário fixado. Abraço, até a próxima, que Deus abençoe.